Fala fiel, uma excelente quinta-feira e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo as últimas informações do Timão que estreia nesta noite contra a equipe do Platense na Copa Libertadores da América. Estou trazendo um corte com todas as informações, provável escalação e essa estreia aí de Fernando Diniz. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Aqui na ESPN porque é exclusivo aqui a estreia do Diniz, hein? Só aqui tem Corinthians, ou vai pra Argentina. Tá, né? Quem não for vai ver aqui tá na ESPN, no Disney Plus, com as reportagens também da Lili Nascimento, direto de Buenos Aires, hein, Lili? Fala, Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Estou aqui, né, no palco da partida. Hoje, às 9 horas da noite, a bola vai rolar para Platense e Corinthians, no estádio Ciudad de Vicente Lopes. Pois é, a gente tem que lembrar que a Platense foi campeã do Apertura ano passado. E aí, até então, não poderia receber os jogos da Libertadores aqui. Atendeu todas as normas da Conmebol, fez uma reforma e tá tudo pronto para receber essa grande estreia, né? Estreia também do técnico Fernando Diniz, a primeira partida dele aqui comandando o Timão. A gente sabe que o desfalque certo é do Memphis Depay, que vem passando aí por um processo de recuperação. Ele tem que seguir alguns protocolos, então uma recuperação que requer muito cuidado. Ele está fazendo no clube, muito cuidado para não voltar para estaca zero, né? Então, para que ele retorne aí na data prevista, o Corinthians não deu uma data, mas aí é uma lesão aí que leva de 25 a 28 dias para se recuperar e a gente, é claro, está acompanhando. O Yuri Alberto não participou do primeiro treino, passou por uma cirurgia para retirada do siso, mas ele deve estar à disposição do técnico Fernando Diniz também. Estádio tem capacidade para 28 mil torcedores, eu estou justamente virada para cá, porque é bem ali atrás, na tribuna Júlio Adolfo Cosi, que os torcedores do Corinthians ficarão. E a gente já conhece a torcida corintiana. A gente sabe que não é momento bom do Corinthians, tudo que aconteceu lá na porta do CT, mas durante os 90 minutos eles apoiam sim os jogadores e querem quebrar essa sequência negativa de 9 partidas sem conseguir ganhar. Então é claro que o Corinthians busca a vitória, mas vai encontrar a Platense que está a 6 jogos sem vencer e também quer dar uma resposta para o seu torcedor nessa estreia da Libertadores, principalmente jogando em casa. Então será um grande duelo. A gente aguarda mais tarde você, fã de esportes. 9 horas da noite, ao vivo, é exclusivo. Canais ESPN, Disney Plus, no plano Premium. Estaremos aqui, todo o timaço da ESPN. Volto com você, Bruno. Boa, Lili, obrigado, viu? É isso, é exclusivo e mesmo que não fosse, não teria equipe melhor. Não, é a melhor. Na verdade, Rogério Vogan, Paulo Calçade, a Lili Nascimento, também o Fábio Santos. Isso. E todo o nosso time ainda no pós-jogo também com linha de passe e muito mais para a estreia do Fernando Diniz. Vamos ver as últimas estreias, então. Pelo Vasco, ele perdeu para o Lanús. Contra o Libertad, ele empatou. Seleção brasileira, olha, foi 5-1, hein? E pelo Fluminense ele venceu então por 2-1 contra o Júnior Barranquilla. Bom, hoje ele vai ter o Platense pela frente, né? Que claro, se classifica ali com méritos. Chega, como a Lili contava, a Libertadores. Mas é um time historicamente aí bem mais modesto que o Corinthians, né, Maria? É uma estreia, a gente pode falar de uma estreia ideal ou não dá para pensar nisso em Libertadores e para estrear um técnico? A gente pode falar que poderia ser pior. É, podia ser o Palmeiras e Corinthians. Exatamente. Que vai ser, né? Depois de um segundo jogo. E ele vai ser muito cobrado também por esse clássico já, mesmo sendo o segundo jogo dele. Mas eu acho que sim, é um adversário muito acessível, mas dentro de uma competição que o Corinthians sofre, né? Bastante, assim. Então, temporada passada cai na pré-Libertadores, não vai bem na Sul-Americana. É uma competição que talvez o Diniz carregue, de fato, essa mochilinha de temporadas passadas o Corinthians não conseguir desempenhar. Então, é claro, você já perder nessa estreia, você já perder no seu primeiro jogo, não é nada interessante mesmo entrando na conta de que, é a estreia dele, né? As coisas podem não acontecer de fato. Vai muito da mobilização dos jogadores também. Mas ele tem normalmente esse efeito, né? De dar essa energia quase que imediata para o grupo. A gente ouve de vários jogadores, inclusive de seleção brasileira, quando ele chega, dessa curiosidade de jogar com o Diniz. O jogador, quando encaixa, ele tem essa liberdade, ele se sente muito à vontade, mas ele quase nem teve tempo de treinar o que ele imagina como jogo, né? Então, acho que vai muito na conta dos jogadores também. Se as coisas estivessem boas, ele não teria sido chamado. Isso. Não teria existido uma troca no comando ali do Corinthians, Jailson. E lembrando que ele não carrega essa mochila, como a Mari falou,
Quer dizer, não é responsabilidade dele, mas a mochila de 9 jogos sem vitória está agora nas costas dele, né? Tá. Ali os jogadores, né? Já teve a cobrança em cima dos jogadores também. A questão do treinador, até acho que por isso, nesse início do trabalho do Diniz, vai ter um pouco mais já até, não foi paz, calma, tranquilidade, mas um pouco mais do respaldo assim do torcedor, dependendo do que acontecer em campo, principalmente pela cobrança dos jogadores, né? Porque a gente viu, né? As imagens dos jogadores falam, os torcedores muitas vezes falando, né? Ah, treinador, toda vez é o treinador, a culpa é sempre do treinador, vocês estão lá correndo e tal, né? Não de forma tão educada assim, mas enfim, a gente viu ali a cobrança, então acho que assim, o início, né? Depende muito de hoje, né? Porque tem o clássico que, para mim, né, obviamente é o jogo mais importante da semana, mas hoje é Libertadores, é fora de casa, mas como você disse, adversário, entre aspas, acessível, né? Porque é um adversário mais fraco do que o Palmeiras. Então, de fato, para a estreia, mesmo sendo fora de casa, é melhor estrear contra a Platense do que estrear contra o Palmeiras. Até porque o Corinthians, além dele precisar do resultado para interromper essa sequência de 9 jogos, ele não pode fazer o que outros times aqui fizeram na Sul-Americana, né? Então, a gente vai falar de Grêmio, a gente vai falar de Vasco, a gente vai falar de Santos, enfim, o Vasco que o Renato nem viajou. Você entender que o adversário é tão acessível a ponto de você mudar a equipe, descansar jogadores, colocar praticamente time reserva, o Corinthians não pode fazer isso. Ô Mari, nessa semana o Jailson acabou de falar aqui que ele acha que o jogo contra o Palmeiras é mais importante. Mas hoje tem esse peso de ser a estreia e ser um jogo de Libertadores. Qual é mais importante para o Diniz? Eu acho que o Clássico tem a sua importância histórica e pensando na torcida, mas eu não sei se o Corinthians entende que a Libertadores pode ser uma prioridade de calendário, sabe? Eu acho que você estrear com vitória em Libertadores pode ser mais interessante, mas é um jogo fora de casa, assim. Não vai ter Se você voltar com um empate, tudo bem. A cobrança vai vir quando receber os adversários. Aí dentro de casa a história é outra, né? A cobrança vai estar na Neoquímica Arena. Exatamente. Então, assim... Seria contra qualquer adversário, ainda mais contra o Palmeiras. Exato. Né? Ano passado você não desempenha contra o Barcelona de Guayaquil em casa. Então, assim, interrompe a sequência, inclusive, né, do Corinthians na Neoquímica. Eu acho que aí sim, aí o torcedor vai cobrar que dentro de casa vença todos os adversários do grupo. Mas o Clássico tem um peso enorme, né? O Clássico tem um peso enorme. Tem, porque aí vai ser a torcida ali, né, Jailson? Exatamente, por isso que eu acho. Ainda dá para ele se recuperar na Libertadores, mesmo que não consiga um resultado hoje. Lembrando que, além de tudo, o Clássico por si só... A rodada pode colocar o Corinthians na zona de rebaixamento. Ainda tem isso, né? Isso. E é o Palmeiras na liderança. Exatamente, pronto. Você já Se não tivesse tudo isso, já seria... Se tivesse um em 10º, outro em 11º, já ia ser uma confusão. Um em primeiro e outro podendo entrar na zona de rebaixamento. São 9 jogos sem vencer. Qualquer vitória agora de Campeonato Brasileiro é importante para o Corinthians. Não clássico, mas ainda. Isso. Em 2 dias, o Diniz vai ali só na conversa? E a conversa é suficiente para ele conseguir implantar alguma coisa? Bom, o suficiente não é, né? Mas o que ele vai poder fazer? Acredito que é mais ali, o primeiro passo é dar confiança, né, para os jogadores, tentar mostrar em vídeo, basicamente, o sistema dele que ele gosta de fazer. Provavelmente a gente vai ver algumas alterações em relação à forma que o Dorival estava montando, principalmente, ao meu ver, em relação aos pontas. Pelo menos de prévia, né, a gente já... Lê o nome do Kaique, né, que a gente estava falando com a Lili, inclusive, que pode ser esse cara de velocidade, que a gente estava cobrando em relação a ponto, e não colocar só os jogadores, né, 4 volantes, sendo que 2 deles para jogar como jogadores abertos. Enfim, a gente vai falar também dessa parte tática do Corinthians com o Diniz, mas eu acredito que é mais em cima disso, é confiança em cima dos jogadores e ele aos poucos vai ali tentando passar para os caras, mas não adianta, em 2 dias não vai, eu acho que ele vai herdar muito ainda, hoje a gente ainda vai ver muito ali o Corinthians ainda com o DNA do Dorival. Porque até para o jogador você não muda, né, em 2 dias assim, a hora que a coisa aperta você vai muito pela memória que está mais fresca ali, né? Vai nessa coisa do ânimo que o Corinthians, mesmo no ano passado, com o mesmo treinador, mas de uma competição para outra, mudava. Exatamente. Virou a chave, agora é Copa. Escolhia, né? Tinha essa, né? Tá isso no imaginário do torcedor. Bom, tem análise então especial aqui no Sport Center, claro, envolvendo o que pode ser o time de Fernando Diniz.
Bom, a nossa tela mostra duas peças que podem ser importantes, tá? E em momentos diferentes. O André e o Carrilho pelo Corinthians nessa temporada. O André tem 18 jogos, o Carrilho só 3. O jovem marcou mais gols, fez 3. Médias por jogo, então o André, nossa, finaliza muito mais, hein? Também melhor. Chances criadas, aí, bom, é quase que um empate técnico e em duelos vencidos o André é melhor. Bom, um dos objetivos do Diniz também é recuperar o jogador peruano. Então a gente coloca na tela agora com o Jailson e com a Mari Pereira, aquele que pode ser o time do Fernando Diniz. A Lili passou pra gente o que seria então uma prévia, não é isso, Mari? Exatamente. Sim. A prévia é mais ou menos assim, né? Vamos falar rapidinho, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel, Gustavo Henrique, Bidu, Ranielli, André, Bidon, Garro, Kaique e Yuri Alberto. Assim, a gente, só pegando em relação à tela, né? O André, muitas vezes, fazendo isso daqui, né? Com o Dorival. A gente via muito disso aqui, eles fazendo as pontas. E, ao meu ver, eu prefiro ver o André como até esse cara surpresa aqui, né? Muitas vezes a gente viu o Carrilho também fazendo isso daqui pelo lado direito. O que eu acredito que possa acontecer, que é algo que o Fernando Diniz gosta muito, né? Vai fazer basicamente a saída de 3, que o Ranieri já fazia, mas às vezes o Ranieri fazendo, né, pelos lados, não centralizado. O Fernando Diniz fez isso com o André, fez isso com o Hugo Moura no Vasco também. Ele faz a saída de 3 para liberar os dois laterais. E aí os dois laterais do Corinthians já tinham essa característica um pouco mais ofensiva, né? A responsabilidade deles chegar nas alas. E aqui que, para mim, que pode potencializar 2 jovens jogadores do Corinthians, o André e o Bidon, com essa responsabilidade de fazer essa saída de bola, né, da bola chegar com um pouco mais de qualidade no Garro e no Yuri Alberto, porque, ao meu ver, o Kaique, que geralmente joga como ponta esquerda, pode ser esse cara aqui de cortar para dentro e fazer o bate, inclusive ele fez gol assim na final da Copinha, ou aproveitar a ultrapassagem do Bidu para servir aqui o lateral esquerdo. Coisa que pode acontecer por aqui também. Em determinado momento, o Bidon baixa para fazer essa saída de bola com um pouco mais de qualidade, junto com o André chegando aqui de trás, como eu já falei, mas, por ser canhoto, o Bidon pode fazer esse trabalho por dentro e o Mateuzinho ter a ala pelo lado direito. E aí, tentando fazer, né, com que a bola chegue com um pouco mais de qualidade no Yuri ou no Pedro Raul, que seja, e o Garro sendo esse cara para flutuar por trás do centroavante, do Yuri Alberto, tentar chutar de fora da área, ou também chegar ali, né, por trás do Yuri para finalizar as jogadas. Então, porque o Garro, ele não conseguiu encaixar o Garro com o Bidon, né? Então, vai você, Mari. Responde. O Diniz fala ontem, né? Responde o Diniz falou ontem na entrevista. Ele é questionado se Garro e Bidon podem jogar juntos. Ele fala que pode, que pode acontecer isso, mas que não necessariamente vai acontecer. Tá. E a gente lembra que o Bidon cresce muito na temporada passada quando o Garro se machuca. Sim, então ele entra no lugar do Garro e aí ele com essa liberdade toda. E isso é característica do trabalho do Diniz, né? Como ele dá liberdade para os jogadores também atuarem em outros setores do campo, porque tudo se resume a onde está a bola. Ele gosta de aproximar todo mundo onde está a bola. Então, quando o Jailson cita aqui a figura do Bidu e esses dois laterais têm uma importância absurda, não só com o Diniz, mas nesse time do Corinthians, porque o Corinthians ataca muito pelos lados, no Fluminense a gente via o quê? O Marcelo trabalhando por dentro. Marcelo trabalhando muito por dentro, né? O lateral esquerdo que, por muitas vezes, estava por aqui. Bidu ele tem jogou o Marcelo até na ponta direita. Exatamente, ele inverte muito, né? Então, se você tinha a figura do Keno chegando muito linha de fundo, enfim. Keno e Arias fazendo isso. Keno e Arias fazendo isso, exatamente, invertendo demais. Os dois então, assim, juntos, muitas vezes. Eu não sei se no Corinthians ele vai conseguir potencializar, por exemplo, o Bidu para ser esse jogador trabalhando bastante por dentro. Mas é só pra gente também não estranhar no momento em que os jogadores começarem a trocar de posição, porque isso vai acontecer inevitavelmente. Agora, um Corinthians com todo mundo saudável, como seria? Então, porque eu queria saber o seguinte, primeiro, onde o Memphis vai entrar. Sim. Exatamente. E se ele conseguir recuperar o Carrilho. Então, Só para pontuar, ontem ele fala que o Ranieri pode ser zagueiro, tá? Também. Então, eu acho que ele já começa a perder espaço aí. Eu acho que o Ranieri, ele já perde espaço, porque aí você tem 3 jogadores aqui com muita qualidade. Ou ele tira um dos zagueiros e põe o Ranieri de zagueiro. Essa função. Ou ele tira o Gabriel, você por tira exemplo. o Gabriel? Porque o Gustavo Henrique é muito importante Mas já de cara?
Não, tô falando assim, se ele fala em relação a zagueiro, acho que pode acontecer. Do Ranieri baixar para fazer a zaga e o Gustavo Henrique, como é muito importante no jogo aéreo, ele fica, né? Além de ser também um dos capitães da equipe. O que pode acontecer também é isso daqui, né? O Carrilho é um cara que chega muito bem pelo lado direito, o Bidon sendo esse cara aqui mais organizador. Aí, com todo mundo saudável, tira aqui o Kaique, né? Só que, tá? Eu acho, tenho pra mim, que esses dois caras vão brigar por uma... Pode acontecer desses dois caras brigarem pela mesma função. Tá. O Garro e o Memphis. Por quê? A gente já viu isso daqui acontecendo, do Memphis, do Yuri, do Garro. O ano passado juntos. foi esse quarteto, né? Só que o que me pega é que geralmente o Diniz gosta de um ala, um ponta mais driblador, um cara mais incisivo. Até o Dorival pedia muito um ponta para ter um pouco mais de drible e jogada aberta. O Memphis não é esse cara, o Yuri não é esse cara, o Garro não é esse cara e o Carrillo também não é esse cara. Então, no final das contas, pode acabar revivendo muito dos momentos que aconteceram com o Dorival Júnior. Pouca jogada pela ala, dependendo muito exclusivamente dos dois laterais. Então, talvez a gente, aproveitando até que o Garro não vive dos melhores momentos, isso daqui pode acontecer. O Memphis jogando um pouco mais por trás e ele tentar, vai que algum menino suba de produção, né? Pode ser o próprio Dieguinho, o Caio César. O Lineker também trabalha pelos Kaique, lados, né? Pode ser esse cara de jogar aberto por trás aí do centroavante. E vou trazer aqui agora mais algumas informações, Fiel, desse próximo jogo do Corinthians nesta quinta-feira, na estreia da Copa Libertadores contra a equipe do Platense, lá na Argentina, às 21 horas, com transmissão dos canais da ESPN. Lembrando, o grupo do Corinthians é formado por Peñarol do Uruguai, Platense da Argentina e o Santa Fé da Colômbia. Estou trazendo aqui agora a classificação do campeonato argentino para a gente ver como está essa situação do Platense lá. Lembrando, o campeonato argentino são 30 clubes na Série A, dividido em dois grupos com 15 times cada. Como podemos ver, a equipe do Platense é do grupo A e está na 10ª colocação, em 12 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Somou apenas 15 pontos na competição. Desses 12 jogos, só marcou 6 gols e também sofreu 7 gols durante esse período. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Platense lá no Campeonato Argentino. São 3 empates e 2 derrotas. A equipe vem numa sequência de 6 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. O último jogo que eles fizeram foi no dia 1º de abril, contra a equipe do Lanús, jogando fora de casa, e empataram pelo placar de 0-0. Enfim, estreia da Libertadores nesta quinta-feira vai pegar uma equipe que também não vive um bom momento, igual o Timão. A equipe deles com essa sequência de 6 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória. Mas a Libertadores, e aí vamos ver como o Corinthians vai estrear nesta quinta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!